Olá, meu nome é Gregor Mendel e eu nasci em 1822, em Enzendor, um pequeno vilarejo na atual República Tcheca. Fui um monge agostiniano, mas também fui um importante pesquisador que contribuiu muito para a compreensão da hereditariedade. Meus experimentos com ervilhas me permitiram estabelecer as bases da genética moderna. Fiz minhas pesquisas no jardim do Mosteiro de São Tomás em Brno, na República Tcheca, onde passei muitos anos trabalhando para entender como as características são passadas de geração em geração. Antes de meus experimentos, meu mundo estava cheio de incertezas e teorias conflitantes sobre a hereditariedade. Algumas pessoas acreditavam na teoria da pré-formação, na qual um indivíduo em miniatura completo estava presente dentro de cada espermatozoide. Outros pensavam que os fluidos corporais, como o sangue, transmitiam características hereditárias. Havia também a ideia de que os elementos que determinavam as características paternas e maternas se misturavam nos filhos, conhecida como teoria da herança misturada. De acordo com essa teoria, uma vez misturados, esses elementos não se separavam mais. Essas ideias predominaram por quase todo o século XIX. Eu estava ciente dessas teorias, mas decidi realizar meus próprios experimentos para entender melhor a hereditariedade. Foi através desses experimentos que descobri as leis da segregação independente da recombinação genética, fundamentais para a compreensão moderna da genética. Durante o período de 1856 a 1863, realizei experimentos com ervilhas de diferentes variedades e observei suas características hereditárias. Como você sabe, eu realizei vários cruzamentos entre ervilhas, incluindo cruzamentos entre plantas que eram geneticamente idênticas, chamado de autofecundação. Isso me permitiu criar linhagens puras de ervilhas que expressavam características específicas. Também realizei cruzamentos entre plantas de ervilha que diferiam em uma ou mais características, chamado de fecundação cruzada. Por exemplo, cruzei plantas de ervilha com sementes amarelas com plantas de ervilha com sementes verdes. Através desses cruzamentos, descobri que algumas características eram dominantes e outras eram recessivas. Por exemplo, a cor amarela das sementes era dominante sobre a cor verde. Isso significa que, quando cruzadas, as ervilhas com sementes amarelas sempre produziam descendentes com sementes amarelas, a menos que fossem cruzadas com ervilhas de sementes verdes que carregavam o alelo recessivo para sementes verdes. Quando eu cruzava duas linhagens puras diferentes, por exemplo, uma com sementes amarelas e outra com sementes verdes, a primeira geração de descendentes, chamada de geração F1, sempre produzia plantas que expressavam apenas uma das características, sementes amarelas, no exemplo que dei. Isso ocorre porque o alelo dominante sempre se expressa sobre o alelo recessivo na primeira geração. No entanto, quando eu cruzava os descendentes da geração F1 entre si, produzia uma segunda geração de descendentes, chamada de geração F2, que expressava ambas as características. Nessa geração, as características recessivas que foram suprimidas na F1 reapareceram em proporções previsíveis. Descobri que a razão de características dominantes para recessivas na F2 era sempre de aproximadamente 3:1. Após anos de observações, consegui estabelecer minhas duas leis da hereditariedade. A primeira lei, conhecida como lei da segregação, afirma que cada indivíduo tem dois fatores para cada característica, mas transmite apenas um deles para seus descendentes. Além disso, esses fatores são separados durante a formação dos gametas. A proporção média de características observadas em meus experimentos, como cor da flor ou textura da semente, foram de 3:1 na segunda geração, ou F2. Isso significa que, em média, 3 indivíduos exibiam uma característica dominante e um indivíduo exibia a característica recessiva. Essa proporção média reflete a maneira como os fatores hereditários se separam e se combinam durante a reprodução, o que ficou conhecido como herança mendeliana. Essa descoberta foi fundamental para a compreensão da hereditariedade e influenciou muitas áreas da ciência, desde a biologia molecular até a medicina moderna. Foi a partir dessas descobertas que se tornou possível prever as chances de uma característica ser herdada por um descendente, além de entender a base molecular da hereditariedade. Fico feliz em ter contribuído para o avanço do conhecimento científico e espero que minhas descobertas continuem a inspirar futuras gerações de cientistas.